Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar sobre um título: As minhas obras me dão o direito de eu ter a vida eterna? Uma certa vez, um jovem, ele se aproximou de Jesus Cristo e fez essa pergunta. Isso está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 16. Ele se aproximou de Jesus Cristo e disse o seguinte: aproximando-se dele o jovem, ele disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Este jovem, ele fez uma pergunta a Cristo Jesus. Ele queria saber o que era que ele tinha que fazer de bom para obter a vida eterna. Tem muitas pessoas que pensam, por ter boas obras, que isso garante a ele a vida eterna. Mas eu estou aqui hoje para te dizer, de acordo com a palavra de Deus, que somente você fazer obras boas, que é louvável quem faz obras boas, não vai te dar o direito de você ter a vida eterna. Então Jesus, louvado seja Deus, no versículo 17, lhe respondeu: por que me pergunta sobre o que é bom? Olha só, Jesus respondeu a pergunta daquele jovem, lhe fazendo uma pergunta. Em cima da pergunta do jovem, Jesus fez uma pergunta para ele. Louvado seja Deus. Interessante isso aqui, né? Por que me pergunta sobre o que é bom? Somente um é bom, mas se queres entrar na vida, obedece os mandamentos. Então, o primeiro passo que Jesus ensinou àquele jovem era que ele deveria obedecer os mandamentos. Não era fazer obras boas, era obedecer os mandamentos de Deus. Quando o jovem ele escutou de Jesus Cristo esta palavra, ele respondeu da seguinte forma. Isso está aqui no versículo 18. Ele perguntou quais? Ele perguntou a Jesus quais seriam os mandamentos que ele deveria obedecer. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás e não darás falso testemunho. Então Jesus aqui falou apenas 4 mandamentos para aquele jovem, porque Jesus sabia que esses 4 mandamentos ele estava, louvado seja Deus, ele estava obedecendo. Quando o jovem ouviu Jesus falar sobre isso, olha só, ele se alegrou muito e deu uma resposta para Jesus. Olha só, no versículo 20, o jovem lhe disse: tenho obedecido a tudo isso, que me falta ainda? Olha só, veja bem, o jovem disse para Jesus que ele tinha obedecido, estava em obediência aos mandamentos, e perguntou o que era que lhe faltava ainda. Então Jesus respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Olha só, que interessante aqui. Olha só. Uma pessoa guardar os mandamentos de Deus não quer dizer que esta pessoa é perfeita. Jesus não disse àquele jovem que ele não estava guardando os mandamentos. Quando o jovem disse que ele estava guardando os mandamentos e perguntou o que era que lhe faltava ainda, então Jesus, de uma forma muito sábia, disse para aquele jovem, porque Jesus conhece o que está dentro do coração do homem. Olha só, Jesus conhece o que está dentro do meu coração, Jesus conhece o que está dentro do seu coração. Então Jesus, vendo que dentro daquele coração do jovem havia um apego pelos seus bens que ele tinha conseguido, olha só, já era um jovem de posses. E Jesus percebeu, de uma forma muito inteligente, veja aqui que Jesus citou aqui 4 mandamentos para eles, mas aqui Jesus não citou o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Veja como Jesus era sábio na transmissão da palavra. Jesus citou os mandamentos que ele estava obedecendo e não citou o que ele não estava obedecendo. Porque, em primeiro lugar, na vida dele, Deus não estava fazendo parte. O que fazia parte, em primeiro lugar, da vida do jovem
era as suas riquezas que ele conseguiu. Então, quando Jesus pediu para ele desapegar, desocupar o lugar, o primeiro lugar que estava ocupando o coração dele, que eram os seus bens, e desfazer dos seus bens, e dar aos pobres, prometendo a ele, conforme diz aqui o texto, e terás um tesouro no céu, e depois vem e segue-me. Este jovem, ele se entristeceu e deixou a presença de Jesus Cristo. Ou seja, aquele jovem não estava interessado em tesouro nos céus. Aquele jovem estava interessado era no seu tesouro da terra, e cujo esse tesouro ocupava o seu coração. E hoje, meu amado amigo, eu quero fazer uma pergunta para você. O que é que tem ocupado o teu coração? Talvez você esteja pensando como esse jovem. Tem pessoas que dizem assim, eu sou uma pessoa boa, eu não fumo, eu não roubo, eu nunca matei. E por ele achar que é bonzinho, que não faz essas coisas, ele acha que tem direito à vida eterna. Mas segundo a palavra de Jesus Cristo, a pessoa, para ter a vida eterna, ele precisa ser perfeito. Aleluia. Deus precisa estar em primeiro lugar no coração da gente. E não os bens materiais. Olha só, Jesus não impede que a pessoa prospere, que a pessoa tenha os bens materiais. Não, Jesus não impede isso não. Mas ele diz assim, que o teu coração não esteja preso nessas coisas. Porque a partir do momento que o seu coração estiver preso nessas coisas, Deus não fará parte. Deus não pode ocupar um coração que já está ocupado. Deus não pode ocupar o primeiro lugar na vida de alguém quando já tem ocupação. Então eu pergunto mais uma vez para você, o que está prevalecendo em primeiro lugar na tua vida e no teu coração? Que você possa pensar nisso e que Deus possa trazer luz por meio desta palavra e que você possa tomar uma decisão correta. Louvado seja Deus. Quando Jesus, para concluir aqui, quando Jesus disse isso para o jovem, olha o versículo 22, mas ouvindo essas palavras, o jovem retirou-se triste, porque possuía muitos bens. E você, meu irmão? E você, minha irmã? Você tem deixado a presença de Deus? Tem saído da presença de Deus triste? Por qual motivo? Pense nisso. Deus precisa ocupar o primeiro lugar na tua vida. E que Deus te abençoe. Se você ainda não me segue aqui no YouTube, peço a você para se inscrever agora. Ative o sino em todas, curta o vídeo, compartilhe este vídeo com 10 pessoas, para que outras pessoas também tenham direito de ouvir esta palavra. Amém? Forte abraço e que Deus te abençoe.